Olá, forte abraço a todos. Bem-vindo a esse conjunto de aulas sobre a técnica de regressão, a regressão estatística. Eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp de São José dos Campos. E nesse conjunto de aulas começaremos falando sobre a regressão simples linear, a não linear. E então, na sequência, falaremos posteriormente sobre a regressão múltipla e a regressão logística, as principais técnicas utilizadas para a predição ou estimativa de valor de variáveis a partir de um conjunto de outras chamadas de exploratórias, fatores, né? Assim como fazemos nos demais temas, fechamos sempre com o Kahoot e também com a aplicação de exercícios. Bem, antes de mais nada, temos que partir do princípio, do próprio conceito de regressão, né? Como é que nós podemos, de uma forma, entender a regressão? Bom, a regressão ela é uma forma de modelagem, né? Mais propriamente uma modelagem do tipo estatístico e não matemático. Mais posteriormente deixaremos clara essa diferença. Essa modelagem ela busca ajustar os dados, né? Ou mais precisamente, ajustar uma equação aos dados para explicar uma variável resposta em função de uma ou mais variáveis exploratórias. Por exemplo, quanto o ganho de peso contribui para explicar o aumento da pressão arterial, né? Ou seja, qual é a relação entre peso e pressão arterial? Nós vimos na aula passada que é possível estudar essa relação, né? Por meio da correlação, por exemplo, métricas como o coeficiente de Pearson, né? Hoje nós vamos além, nós não vamos apenas dizer se duas variáveis estão relacionadas, mas nós vamos discutir o peso dessa relação, o quanto uma variável contribui para explicar outra variável. E é nesse sentido que a técnica ou o conjunto de técnicas de regressão pode contribuir, né? Vejamos aqui um primeiro exemplo bastante interessante para ilustrar essa situação, né, da ideia da regressão. Observemos os dados na tabela a seguir, né, em que foi colocada a mesma quantidade de plasma humano em 8 tubos de ensaio e depois se ajuntou em cada tubo uma quantidade fixa de procaína, né? Procaína que é um anestésico local. Mediu-se então, em tempos diferentes, a quantidade de procaína que já havia sido hidrolisada, né? Então nós temos ali água no plasma humano que, com o passar do tempo, vai hidrolisando esse anestésico. Então, o diagrama de dispersão, apresentado numa outra figura adiante, mostra que essa quantidade de proteína hidrolisada varia em função do tempo decorrido após a sua administração. Vamos, a princípio, dar uma olhada aqui na tabela com esses dados, né? Aqui nós temos, na primeira coluna, o tempo, como variável explicativa ou explanatória, e a quantidade hidrolisada que está em função do tempo, né? O tempo medido em minutos e a quantidade hidrolisada de procaína medida em 10 moles ao litro, né? No plasma humano, como consta aí do título da tabela, né? Então, basicamente, o que temos são tempos ali definidos e, ao longo deles, a medição da, da concentração desse anestésico local. Com os dados em mãos, a primeira coisa que podemos e devemos fazer é a construção de um gráfico de dispersão, né?
Mas vamos aqui trabalhar um pouco mais essa ideia, né? A ideia da regressão. Como se explica, né? Ou como podemos explicar a variação deste anestésico, da procaína, nos tubos de ensaio que continham plasma humano, né? Pensando um pouco, a resposta mais simples é pelo passar do tempo. Podemos explicar essa variação pelo passar do tempo, de modo que a procaína se hidrolisa, ou seja, a água presente no plasma, né, ele quebra a molécula proteica deste anestésico, né. Nesse sentido, temos uma primeira situação que, entre as técnicas de regressão, pode ser considerada aí a mais simples, né, que é a chamada regressão linear simples. Por que linear? Linear porque esse ajuste aos dados, né, a modelagem estatística para o ajuste aos dados é feita com o uso de uma equação do primeiro grau, ou seja, uma equação de reta do tipo a mais bx, né? Portanto, linear. E ela é considerada simples porque ela leva em consideração apenas uma única variável explanatória, ou seja, ela busca compreender uma variável a partir da observação de apenas uma outra segunda variável. No caso de ter duas ou mais, teríamos uma regressão múltipla, né, que discutiremos em aulas adiante. A partir daquela tabela, podemos retornar então ao exemplo, né, da procaína hidrolisada e vemos aqui que a quantidade, né, de 10 moles ao litro ao passar do tempo está praticamente sobre uma reta, né? Praticamente sobre uma reta. Então nós temos aqui um caso claro de regressão, né, por equação de reta, portanto, daí vem o nome regressão linear. Simples porque estamos explicando uma variável em função de apenas mais uma outra variável, né? Portanto, se trata, esse exemplo, de uma regressão linear simples, né? Bom, se é uma regressão linear simples, nós temos o que chamamos de reta de regressão. Reta de regressão. A reta de regressão ele vai ser justamente um modelo estatístico baseado em uma função de primeiro grau, né, sendo a reta de regressão aquela que melhor se ajusta, visto que eu poderia traçar infinitas retas por meio da nuvem de pontos, né, e vai ser chamada a reta de regressão aquela que melhor se ajustar a esses pontos. Então, dentro daquela equação de reta que conhecemos bem lá do segundo grau, né, y igual a mais bx, nós temos o y como sendo variável resposta, que no caso deste exemplo seria a procaína hidrolisada. Nós temos o x, que é a variável explicativa ou explanatória, né? Portanto, a variável independente, a variável que busca explicar, y, e temos os coeficientes a e b. O coeficiente a é o coeficiente linear da reta, ele aparece sozinho, veja, ele é uma constante. Já o b é o coeficiente angular, né? O b ali, que é o coeficiente que acompanha o x, ele é o coeficiente angular, é ele que vai ditar a inclinação da reta, né, que poderá ser ascendente ou descendente, dependendo do valor do b. Neste sentido, temos então que essa reta de regressão, né, dada por y igual a mais bx, define que o a, sendo um coeficiente linear, ele determina a distância da reta ao eixo x, ao eixo das abscissas, né? Ou, em outras palavras, é a altura que essa reta corta, né, intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical,
Então, se o b é igual a 3, essa reta ela vai cortar o eixo y em 3. Se for menos 3, vai cortar em menos 3. Quando b é maior que zero, ou seja, o coeficiente angular é positivo, isso determina que a reta é ascendente, ou seja, ela cresce. Né? Na medida em que o x cresce, y também cresce. Do outro lado, nós temos o b menor que zero, ou seja, um coeficiente angular negativo, o que determina uma reta descendente, ou seja, na medida em que o x cresce, o y diminui. O x cresce para cá e o y está diminuindo de cima para baixo. Né? Então nós temos uma reta descendente. Mais adiante teremos alguns gráficos para ilustrar isso. Vejamos aqui então algumas situações. Nessa primeira, estamos destacando diferentes situações para o valor do coeficiente linear, para o valor de b. Percebam aqui nesse primeiro exemplo que b é igual a 3. Portanto, a reta intercepta as ordenadas em 3. Né? 3 positivo. Do lado de cá eu tenho 3 negativo. Então, a reta intercepta em menos 3. Portanto, intercepta a ordenada abaixo do eixo y, do eixo x. E nesse último exemplo, perceba que b não aparece na equação. Isso significa que é 0 mais 2x. Então, a reta está interceptando justamente no zero, na origem. Né? Tudo isso a respeito do coeficiente linear. Olhando agora para o coeficiente angular, veja só. Temos aqui também 3 situações. Na primeira delas, o coeficiente angular é igual a 2. Ele é positivo, portanto, essa reta ela é crescente. Nesta outra situação é menos 2, portanto, a reta é decrescente. E aqui, veja, o coeficiente que acompanha o x vale 0. Portanto, essa reta ela é uma reta constante em y e, portanto, paralela ao eixo x. Né? Aqui b vale 3, portanto, intercepta no 3. Né? Aqui o b também vale 3, portanto, intercepta no 3. É um problema de escala aqui. E aqui mesma coisa, intercepta no 3. Bem, dito isso, podemos agora conversar sobre os chamados coeficientes de regressão, o que falaremos no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!